irmãs, queridos irmãos, nossos encontros na segunda-feira têm sempre o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. Mesmo roteiro das quintas. E nós, capítulo a capítulo, vamos abordando essas notícias, esses ensinos, de tal maneira que aquelas pessoas que têm o Evangelho em casa podem acompanhar aquilo que estamos comentando. Como também, se você que está aí em sua casa não possui o Evangelho, pode, através da internet, adquirir um exemplar gratuitamente. Com o site Mensagem Fraternal disponibilizando em português as obras básicas, também em espanhol. Qualquer pessoa do mundo que quiser ler em português ou em espanhol o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, poderá descarregar este arquivo, transferi-lo para o seu computador gratuitamente. E então acompanha em casa aquilo que nós aqui vamos comentando. Estamos abordando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para falarmos do teor que nos compete hoje tocar, nós antes gostaríamos de comentar uma história que está neste livro. No livro Pontos e Contos, o espírito irmão X, que nós sabemos ser Humberto de Campos, através do médium Francisco Cândido Xavier, nos traz uma história bastante interessante. O título é O Testemunho, é o capítulo 5 desta obra, Pontos e Contos. Esta que você está vendo aqui é a capa antiga. Este livro já tem uma nova apresentação. A Federação Espírita Brasileira já fez uma modificação na capa. Mas o conteúdo é o mesmo. E a história é esta. Um santo homem repousava junto a um velho poço em Cesareia. Quando se aproximaram dele alguns jovens aprendizes do Evangelho, rogando-lhe esclarecimentos sobre o testemunho a que se referem todos os orientadores da virtude cristã na preparação espiritual. Todas as pessoas que querem começar um caminho religioso, seja dentro de uma instituição religiosa formal, seja numa transformação da sua essência, adotando princípios que as pessoas chamam de religiosos, mas que são de vivências universais, princípios universais de nobreza, de valores superiores da alma, todas estas pessoas passam por circunstâncias que atestam, por momentos que tornam difícil o trajeto, que normalmente os caminhos religiosos chamam de testemunho. Vulgarmente falando, testemunho é o quê? É você contar alguma coisa que você sabe. E sabe porque esteve presente, geralmente. Você viu, você passou por aquilo. Aquilo aconteceu com você, então você conta. E aquilo que os evangélicos fazem muito, não é? Eles dão o testemunho do que aconteceu com eles. E aí vai na televisão, ou mesmo no culto religioso, levantam-se, falam, o que aconteceu comigo, tal coisa, aí eu confiei em Deus, e aí eu fui salvo. Né? Coisa mais ou menos assim. Então alguns jovens aprendizes do Evangelho, encontrando este santo homem sentado próximo de um poço, na cidade de Cesareia, lá na Palestina antiga, quiseram saber alguma coisa que os esclarecesse sobre o testemunho. Porque todos os orientadores da vida
cristã, da vida de nobreza, de sentimentos, costumam dizer, olha, você que está começando este caminho, prepare-se. Prepare-se. Porque você será testado. Você passará por dificuldades, e essas dificuldades vão testar em você a sua capacidade de resistência. É muito fácil ser cristão no ar-condicionado, na sombra, na descida, de barriga cheia, sem nenhuma dor. É muito fácil. Mas todos os caminhos religiosos costumam alertar os seus profitentes, os seus adeptos, de que é preciso estar pronto para o testemunho. Queriam então estes rapazes, estes jovens, que este sábio, que este ancião explicasse que raio de testemunho era este. Então, abençoando aquele grupo, o velhinho falou sem rodeios, contando para eles uma história. Um devotado judeu, um homem da raça judia, que era muito devotado, que havia se convertido à Boa Nova. Ou seja, ele nascera judeu, fora criado como tal, mas que tendo encontrado Jesus e tendo acreditado no ensinamento do Cristo, deixou de ser judeu na fé, não na raça, na religião, e abraçou o catolicismo, ou melhor, o cristianismo, porque a esse tempo não havia catolicismo ainda. Abraçou então o cristianismo. E quando ele fez isso, ele resolveu transportar a palavra do Senhor para uma certa comunidade rural da antiga Fenícia, onde residia, no intuito de guiar corações amigos das trevas para a luz. Este homem, judeu, convertera-se ao cristianismo. Alguém se lembra de algum judeu convertido ao cristianismo? Saulo de Tarso era judeu, doutor da lei, filho de judeus, e indo perseguir o Cristo numa outra comunidade antiga, Damasco, tem uma visão no meio do deserto, às portas da cidade, uma visão que faz ele perder a vista, faz ele ficar cego, fisicamente falando, cair do cavalo e começar a conversar com aquela força que ele sabe ser Jesus, porque ele o vê. Ao entender que ele estava errado, Saulo deixa de ser judeu na crença e passa a adotar os postulados de Jesus. Então, não estamos falando que é Saulo que está passando por isso, mas estamos dizendo que este é um exemplo de um judeu que se converteu à boa notícia, que se converteu ao cristianismo. E quando você fica sabendo de uma coisa boa, uma coisa nova, uma coisa que para você é tão útil, tão importante, qual é a sua vontade? Ué, serviu tanto para você, te fez sentir-se tão bem, naturalmente que você quer que alguém mais da sua família comungue do ensinamento, que possa beneficiar pessoas que você ama, que seja útil para outros. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, quando conheceram a doutrina espírita e a adotaram por simpatia e por entenderem as leis do universo de forma mais fácil, tentaram levar alguém com você para o centro espírita, para uma palestra, ou deram um livrinho de presente, não é? Ou falaram, olha, eu vou te dar um site, nesse site você assiste TV 24 horas por dia. Todos nós queremos que as pessoas que a gente ama compartilhem conosco daquilo que é bom para a gente. Se você é uma boa cozinheira, você faz um bolo gostoso e quer presenteá-lo a pessoas que você ama. É uma forma de amar e demonstrar isso. Então, este homem havia descoberto a boa nova e também sonhou em levar essa notícia
lá para a Fenícia, uma região mais distante. Inflamado de entusiasmo, saiu de Jerusalém para a nova pátria que ele adotara, após recolher os ensinamentos do Messias através dos apóstolos, em um ambiente familiar. Ele esteve em um ambiente, os apóstolos estavam lá, os apóstolos contaram as coisas de Jesus para ele, ele aprendeu, agarrou aquele ensinamento e agora eu vou levá-lo para os que eu amo, os que estão lá na Fenícia. Inflamado de entusiasmo, então, com a mente modificada e o coração refeito, passou a ensinar as verdades novas, sem perder o calor da fé, diante da gelada indiferença dos velhos companheiros de luta. Ninguém queria saber perdoar seus inimigos. Ninguém. Ele levou a verdade, começou a falar dela, mas as pessoas escutavam e ou fechavam a porta na sua cara, ou davam risada, ou o enxotavam. Muito menos, ninguém queria lançar mão dos próprios haveres, dividir o seu patrimônio para ajudar outros que sofriam. E por isto, o pobre doutrinador ficou isolado e foi apedrejado em praça pública. Decorrido longo tempo de esforço inútil, ele tinha ido para o lugar onde ele tinha nascido, não é? Onde estavam os seus amigos. Ele quis levar a boa notícia para eles, mas eles não estavam preparados para a boa notícia. Ao contrário, a refutaram, enxotando e agredindo o seu emissário. Decorridos longo tempo de esforço inútil, o homem então resolveu transferir-se para uma aldeia próspera, situada à margem do Eufrates, um rio bem grande que havia na antiga, até hoje, onde contava com diversos amigos, e então saiu da sua terra, a Fenícia, e foi a pé para o rio Eufrates. Seguia estrada fora, de pensamento voltado para o céu todo azul, agradecendo a Jesus a bênção das flores e das brisas que diminuíam a rudeza da marcha. Quando, a certa altura de uma zona pantanosa, surpreendeu-se com ardiloso crocodilo, que sorrateiro e voraz rastejava ao seu encontro. Estava indo fazer o bem, já tinha tomado pedrada, já estava querendo ajudar os outros e ninguém queria ser ajudado. Estava agora indo para um outro lugar, para uma outra região, quem sabe em outro lugar fosse mais fácil. E estava indo pela estrada fora, eu vou bem sozinho, levando Jesus, né? E então, eis que, para sua surpresa, um crocodilo daqueles bem grande começa a ir atrás dele. E crocodilo corre, viu? Vocês pensam que não? Quando está com fome, todos correm. Então, compreendeu a extensão do perigo e tentou evitar o crocodilo. Recuou instintivamente, todavia, dois terríveis animais da mesma espécie, que espécie era? Crocodilo. Outros dois crocodilos estavam esperando por ele na retaguarda. Ataque em conjunto, estratégia. Quem pensa que crocodilo não pensa, está devidamente enganado. Um pela frente, dois por trás. Na hora que o cara volta, estão os dois de bocão aberto. Já devora metade de uma perna, metade da outra, e o outro fica com a cabeça. O homem que estava indo tão feliz para pregar a boa nova para os seus amiguinhos lá no rio Eufrates, de repente se vê com um crocodilo de um lado e dois crocodilos pela retaguarda. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitar. Sabia que não longe dali existia uma pequena cabana, onde ele poderia abrigar-se, e correu para alcançá-la. Quando a atingiu, quando chegou na cabana, porém, reparou, surpreendido, que aquela choça havia sido incendiada por um anônimo delinquente. Alguém que não tinha o que fazer. Uma casinha vazia, abandonada, vamos ver se ela pega fogo. Então, tacou fogo lá e acabou com a cabana. E o homem que agora precisava da cabana para se esconder de 3 crocodilos, não tinha mais a cabana. E
Adivinha quem é que gostou disso? Os 3 ardilosos crocodilos. Procurou então a margem de grande canal próximo, onde pequena ponte poderia deixar que ele passasse de um lado para outro, evitando os crocodilos. Atingiu, porém, e reparou que a ponte rústica havia sido levada por inundações recentes. A chuva havia enchido o rio e o rio tinha levado a ponte rústica, que daria para ele passar de um lado para outro da margem e evitar os crocodilos, significando com isso que ele não tinha conseguido se livrar dos bichos. A esse tempo, vendo que os 3 iam tomar melhor, outros crocodilos se haviam agregado aos 3 primeiros. O cara era azarado, bem azarado, daqueles que, não podia bobear, porque se a coisa estava ruim, qualquer coisa tornava pior onde ele já estava. Aí, outros se uniram e o viajante, apavorado, no intuito de se preservar, de se salvar, encaminhou-se para uma cova, que não estava muito longe. Um buraco, onde ele talvez pudesse se esconder dos crocodilos, que agora ele já nem conta quantos eram. Contudo, ao chegar na boca da cova e entrar ali, de repente ele escuta o quê? Uma cobra já tinha ido se afugentar dos crocodilos dentro da cova. E cobra lá não é muito amistosa, né? A cobra não gosta muito. Quando a cobra sorri para você, não acredite no sorriso dela, porque ela está com o rabinho em pé. Ai, benzinho, pode vir. E você vai e tchau. E vai mesmo embora. A cobra, então, o espanta. Com a cabeça ameaçadora, os dentes apresentando já as presas para picá-lo. Atordoado, o homem dirigiu-se para 2 árvores, que pareciam ser vigorosas, que estavam ali, e os crocodilos atrás do cara. Meu almoço, minha janta, meu café da manhã, todo mundo querendo devorar o infeliz. Quando subiu, através de uma delas, não demorou mais do que alguns segundos e o vegetal tombou ao solo. Escalou a segunda e repetiu-se a experiência. Por que isso? Só porque o cara era azarado? Não. Porque minúsculos vermes invasores tinham devorado as raízes da árvore. Ela estava aparentemente viva, mas estava carcomida. Então o peso do homem fez com que aí sim elas tombassem. E o crocodilada vendo só, oba, hoje é o nosso dia. Lembrou-se o convertido de um certo montinho de pedras, que talvez se ele conseguisse subir, conseguisse evitar que os crocodilos o atingissem. E concluindo que ele deveria possuir algo para defender-se, correu a buscar as pedras até para dar umas pedradas nos crocodilos. No entanto, somente encontrou sinais de trabalhadores que tinham estado ali alguns dias antes e tinham levado as pedras para pôr numa construção de um muro. Desesperado, e os crocodilos atrás, buscou algum elemento para defender-se, naturalmente. Todavia, não havia no terreno nada que permitisse que ele se escondesse. O terreno estava limpo, porque as chuvas que tinham caído haviam lavado. E não viu sequer o menor pedaço de lenha disponível para bater nos crocodilos e defender-se. Então, ele usa uma expressão aqui que a gente quase não escuta muito. Desacoroçoado. O que significa isso? Sem esperança nenhuma, sem caroço, vamos dizer assim, já sem caroço, desacoroçoado. É claro que não é isso, tá? Mas no desespero atroz, já não tinha mais saída. Então subiu num pequeno morrinho, com a intenção de despejar-se correndo no vale que se apresentava. Mas, alcançando o topo, ao invés de encontrar o vale que poderia livrá-lo dos crocodilos, divisou que havia um abismo, que ele não tinha como fugir dali. Abismo esse que significava sua morte. Não se sabe agora, mas são vários crocodilos, felizes já
preludiando a refeição que vão devorar. E o homem agora diante dos 3 crocodilos e do abismo. Então aquele homem que tanto se torturara, fitou o céu, ajoelhou-se e diante das feras que se aproximavam, clamou confiante: Mestre, cumpram-se no escravo os desígnios do Senhor. Não tinha mais saída. Tentou de tudo. Tentou se proteger, tentou afastar os crocodilos, tentou se esconder, tentou arrumar uma arma, tentou fugir correndo, mas nada deu certo. Só aumentavam os problemas. Então, diante de tudo, ao invés de se matar, ao invés de pular no abismo, o homem ajoelhou-se e disse isto: Mestre, cumpram-se no escravo a vontade do Senhor. É esta a tua vontade? Que eu seja devorado pelas feras? Que assim seja. Nesse ponto da experiência, o homem assustado começou a ver tênue neblina, da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus, radiante e belo, e lhe disse bondoso: Não temas, estou aqui. A minha graça te basta. Forte ventania soprou rapidamente e os ferozes crocodilos recuaram assombrados. O narrador, o velhinho, que contava isso para os jovens, para falar sobre o testemunho, fez uma demorada pausa e concluiu então: todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários no caminho da purificação. Todos. Quanto mais adiantado o curso em que se encontra, maior é o número de testemunhos e de lições. Porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre como estes crocodilos, feras simbólicas. Existem discípulos que encontram um crocodilo por ano. Outros recebem um crocodilo por mês, por semana. E muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo as experiências do avanço que ele já conseguiu fazer. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, dizia o velhinho, não vale qualquer recurso a proteção das forças externas. Não vale recorrer a pedradas, não vale recorrer a tijoladas, não vale tentar se esconder em covas, não vale tentar subir em árvores, não vale tentar buscar abrigo em casinhas, não vale fugir. Nesses momentos, diz o velho, nos momentos precisos e importantes, não vale qualquer recurso às forças exteriores. Porque na escola divina da elevação, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro dele mesmo, na própria fé. Senhor, chegou minha hora de morrer, que eu morra orando. Se o que está me acontecendo não tem solução, que seja então esta a solução, em que eu aceito, em que eu suporto, em que eu me entrego. Existem testemunhos que vão fazer a pessoa lutar para que ela vença, para ela não se entregar. Mas existem crocodilos perversos que burlam todos os cuidados, que burlam os cuidados da medicina, das cirurgias, que burlam os cuidados da prudência financeira, que burlam
os cuidados da honradez. Existem crocodilos que às vezes têm que chegar à sua vítima, apesar de tudo que ela tenha feito para não submeter-se a esses ataques. Então diz o velhinho, nestas horas, não adianta se atirar no abismo, porque se você se atira no abismo, você é um suicida que fugiu do testemunho. Não adianta buscar um pedaço de pau para bater no crocodilo, porque se você for agredir quem está te agredindo, você será igual a ele. Será um outro crocodilo. Não adianta tentar dar uma pedrada. Não adianta tentar fugir por um caminho escuso e resolver o seu problema criando outro. Eu estou precisando de dinheiro, então eu vou fazer uma falcatruazinha aqui. Vendo uma droguinha, ganho um dinheirinho, já resolve o meu problema, aí nunca mais eu vendo. Passo a perna num cliente. É um só, eu tenho vários outros. Depois ele se recupera e eu me safo do meu problema. Há testemunhos para os quais qualquer conduta dessas denuncia que você não é diferente dos crocodilos. Daí ser importante para quem já acredita na boa nova, para quem já tem critérios éticos de viver de um jeito diferente de um bicho que rasteja no lodo da terra, ele mostrar que ele já não faz a mesma coisa que um jacaré. Ele mostrar que ele é diferente. E então, diz o velhinho, testemunhos existem que colocam você à prova do que você é de verdade. Não adianta fugir, não adianta. Seu corpo vai morrer. Mas é preferível que ele morra naturalmente do que por medo ou por fuga você tirar a sua vida para acelerar as coisas. Se o testemunho que você tem que dar é da fé até o último suspiro, diz o homem, ajoelhe-se. Simbolicamente falando, esse ajoelhe-se quer dizer dobre-se. Dobre-se é uma vontade superior à sua. Existe um porquê você está passando por aquilo. Existem forças que estarão te sustentando se você der esse testemunho, se você tiver essa coragem. Empenhe-se, fazendo tudo o que é lícito, tudo o que é correto, tudo o que é um dever, para que você fuja do crocodilo. Mas, se ainda assim o crocodilo te encontrar, o testemunho que você precisa dar é outro. É um testemunho da fé verdadeira. Que é o que faz o homem. Diante das tentações que vêm a consumi-lo. Ajoelha-se na história que o velhinho conta e se submete. Senhor, eu tomo remédio. Eu faço cirurgia. Eu obedeço o que o médico está pedindo. Mas eu continuo doente. Meu corpo continua enfermo. Senhor, não quero pular no abismo. Não quero tirar a minha vida. Faça-se no teu servo a tua vontade. E por, às vezes, espanto daquele que está passando por essa situação. Pode ser que uma outra solução que nunca você conseguia esperar, de verdade, aparecesse do nada, aparecesse na sua vida, e você já não precisasse nem perdê-la, nem sofrer mais. No caso do homem, os crocodilos iam matá-lo. Mas uma força superior, de forma muito serena,
se plasma e sopra. E os bichos, que não entendem outra linguagem, fogem. O Senhor não mata os bichos, não os violenta, não os censura. Vocês não devem perseguir pessoas, vocês têm que comer graminhas. O Senhor não diz que os crocodilos não têm que ser crocodilos. Porque o Senhor sabe que os crocodilos são crocodilos. O Senhor apenas defende o seu amigo, espantando os bichos sem ofendê-los. E os bichos fogem. E o homem se salva. Mas se salva porque não resolveu se salvar por sua própria conta, fazendo coisas que poderiam tornar piores a sua situação, mostrando que ele era tão animal quanto os bichos, ou tão covarde como os que não têm fé suficiente para uma oração qualquer. Quantas vezes as pessoas estão atoladas até o pescoço, e é justamente aí que elas dizem: ai, mas eu já não tenho força nem mais para rezar. Tem força para quê? Para ver como é grande a dívida, para ver como é doloroso o tumor, para ver como é caro o remédio, para isso tem força. Mas para entregar-se a Deus, quando você tem esta força em você mesmo, que você não tem dinheiro para fazer nem uma cirurgia de emergência, nem tomar um remédio que custa tudo que você não possui mais para comprá-lo. Você consegue muitas vezes, nesse testemunho, em um copo de água, que testemunha sim a sua fé, você consegue que Deus coloque o remédio que você não tem dinheiro para comprar. E assim, você acaba melhor do que estava antes, sem nada gastar. Comentamos na semana passada a história da Leonor, que Lúcius conta no romance Esculpindo o Próprio Destino, cancerosa, resgatando erros do passado, através do câncer de mama, que não tinha dinheiro, não tinha convênio médico. Foi ser útil, foi ser faxineira de um serviço de ambulatório que atendia os pobres, que como ela não tinham nada, não tinham recursos. Entendendo que ela precisava frutificar, ela precisava dar algo de bom, ela se esqueceu, ela se entregou por amor aos outros. E esses pobrezinhos que chegavam no serviço de ambulatório, ela os ajudava, ela os servia café, ela lhes dava água, ela limpava os banheiros, sem ganhar um centavo, sem pedir nada, nada, nem a passagem do ônibus, que ela pagava do próprio bolso. E ela era doente, ela era uma das cancerosas, que atendia outros cancerosos que iam àquele serviço. E então, entendendo que ela havia aprendido a lição, certa noite ela está na sua casa, fazendo o evangelho no lar. A oração em família que fazia com sua filha, sua única amiga, está sendo despejada, porque o algoz da moça, sua filha, que desejava usá-la fisicamente, para fazer a moça ficar ainda mais dependente, por estar precariamente agora sem recursos, consegue obter a propriedade da casa. E usando uma interposta pessoa, move uma ação de despejo dos moradores. Porque com isso, este homem queria que a jovem fosse procurar por ele e se ofertasse de novo, como ela já havia feito no passado, como prostituta de rico. Sabendo que apertando a goela a moça talvez cedesse, está a moça e a sua mãe em prece. Estão ambas orando.
sem desesperar-se. Crocodilos por todos os lados. Crocodilos crescendo no seu seio. Crocodilos desejando devorar a carne da sua filha, que luta para não voltar à vida antiga. E então, neste dia, depois de ter testemunhado no serviço para os que sofrem, a sua fé, sua confiança em Deus, sem que ninguém soubesse, ela que não tinha dinheiro nem para fazer exames num convênio médico. Dr. Bezerra e os seus amigos comparecem ao seu lar. E durante o evangelho que se faz naquela casa, Dr. Bezerra a ama. E trata de extirpar-lhe o câncer de mama que ela trazia no espírito, para que o tumor, depois de alguns dias, secasse sozinho. Ela precisava do câncer para sarar da enfermidade espiritual. Mas ela sarou porque fez o bem, porque se entregou, porque não tentou fugir, porque mesmo tentando um exame, tentando a cirurgia, não tinha como fazê-la. E ao invés de revoltar-se, ao invés de xingar o mundo, de perder a fé, ao contrário, ajoelhou-se e disse: quero ser útil, Senhor, uma vez na vida, quem sabe. Quero servir aos que sofrem mais que eu. E fez com tal unção que mereceu a cura. A cura que chegou sem mesmo que ela soubesse. Por isso, o testemunho a que todos somos chamados faz parte da maturidade do Espírito. Você adotou alguma crença? Você está lutando para fazer o bem para os outros? Não espere conforto. Não espere estrada reta, limpa e plana. Não espere que todos te compreendam, que todos te apoiem, que todos te ajudem. Não. Você vai encontrar amigos que vão escarnecer de você, pessoas que você ama que vão te apedrejar, que vão te caluniar, porque não tem coragem de fazer o que você está fazendo com a unção e o devotamento da sinceridade. Eles tentarão tirar você do caminho. E quando não conseguirem, te apedrejarão ou tentarão derrubar você na estrada. Mas o testemunho daquele que é convicto, daquilo que acredita, vai além disso. Entende. E se não pode ser útil junto daqueles que ama, procura outro lugar para ser útil. Não para. Não diz assim: poxa vida, eu quis fazer o bem, mas só levei pedrada. Então também vou ficar na minha. Esse se acovarda. Esse de verdade nunca entendeu qual era o potencial dessa bondade. No nosso último encontro, que aqui pudemos desfrutar da companhia do nosso querido irmão Alípio, ele contou uma situação interessante, uma coisa muito boa que nos tem feito pensar. Ouviu ele de alguém a seguinte comparação: quando você tem uma maçã na sua mão, você é capaz de abri-la e contar quantas sementes estão nela. Uma maçã é capaz de te dar 10, 15, 20 sementes. Mas quando você tem uma semente na sua mão, você não é capaz de dizer quantas maçãs você terá. Porque você planta aquela semente, e aquela semente se transforma numa macieira. E essa macieira produz, a cada ano, uma nova carga. E a cada ano uma nova carga. E a cada ano uma nova carga. Quando você olha para você mesmo,
Você é capaz talvez de dizer quais são as suas potencialidades. Você é capaz de pensar, eu sei falar, eu sei escrever, eu sei ler, eu sei trabalhar em tal coisa, eu sei jogar isso, eu sei tocar um instrumento. Você conta as suas sementes. Mas você nunca vai saber quantos frutos você vai produzir quando a sua voz semear outras pessoas. Quando aquilo que é seu for entregue para o outro. Quando você ensinar uma pessoa a ler e escrever, você sabe que ensinou um, mas você não sabe quantas maçãs esta pessoa vai produzir. Você não sabe aonde vai chegar aquilo que vai brotar do pouco que você fez. Daquilo que você pensa que não tem valor nenhum. O testemunho da sua fé serve para você mostrar a você mesmo que você é mais forte do que o problema. Mas você nem imagina como isso pode fecundar outras criaturas a serem fortes também, a aguentarem, a terem coragem e ir em frente, a não desanimarem, a não se abaterem, a não entregarem os pontos. Você sabe que tem virtudes que são sementes, mas quando você vive essas virtudes, você nunca sabe quantas maçãs elas vão produzir. Porque você coloca isso no coração das outras pessoas. Você pôs a sua semente na terra. E a terra é a alma de outro ser. Dali para frente, você fez a sua parte. E aquela semente se converterá no tempo adequado, no que ela precisa converter-se para melhorar todas as coisas. E quando alguém procurar, quem foi que semeou esta macieira no coração daquela pessoa? A lei do universo vai chegar à semente. E vai chegar à pessoa que colocou-a lá dentro. E então vai dizer, foi o fulano de tal, que num dia em que essa pessoa estava desesperada, pensando em se matar, teve paciência de escutá-la. Deixou que ela falasse, deixou que ela xingasse. E então a acolheu. Naquele dia, aquele ser não morreu. Porque aquele irmão fulano de tal, aquela irmã, o amou. Ele sobreviveu. E aquilo fecundou nele tamanha fé, que a partir de então, ele descobriu forças que ele tinha, mas não sabia. E estudou, e lutou, e cresceu. E transformou-se num médico. Um médico que salvou muitas vidas. Um médico que pesquisou doenças. Um médico que entendeu como funciona o mecanismo da cura de muitas enfermidades. E que por causa disso, salvou milhões de vidas. Quem foi que jogou essa semente nele? Naturalmente que primeiro foram seus pais que aceitaram concebê-lo e criá-lo. Mas foram todas as pessoas que tiraram de si mesmos uma semente e a transferiram para aquela terra árida, a fim de que ela fosse uma outra pessoa. Fala Jesus, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. No parágrafo 6º do capítulo 6º, nós encontramos a mensagem do Espírito de Verdade, que em 3 parágrafos dirige-se aos pobres da terra. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível das suas provas.
Sejam tão resignados quanto mais duras forem as provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar das vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir, germinar em vós, minha preciosa semente. Nós somos a macieira do Cristo. A semente que Ele colocou no coração germinará na hora adequada. Nada está perdido no reino do nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos, será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos, aqueles que carregam os seus fardos e que dão assistência aos seus semelhantes, são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira e os crocodilos. Que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo. Que frequentemente eles, ricos do mundo, são muito miseráveis porque suas provas são mais perigosas do que as dos pobres da terra. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, presos da terra, preparai-vos para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Esculpindo o próprio destino, talhando o espírito, melhorando a cada dia um pouco mais. Fala o Senhor neste trecho do capítulo 6, aos miseráveis da terra, aos que têm crocodilos diários na fome, na pobreza, na fila do transporte coletivo, na falta de higiene, que tem que dormir sem um ventilador dentro de um barraco aquecido pelo telhado de zinco, que precisa sair de casa de manhã para conquistar o que vai comer de noite, que nunca tem uma porta aberta, aos que carecem de recursos, não só porque lhes falta, mas porque os que poderiam ajudá-los não veem neles uma causa justa para apoiá-los. Não veem neles pobres, sujos, mal educados, às vezes, nervosos, perturbados, um outro ser humano a quem mereça estender a mão, a quem mereça dar um pouco de atenção e às vezes resolver um problema que depende de um copo de água, que depende de uma moeda. Crocodilos estes, que costumo dizer, se nós, que nos dizemos cristãos,
estivéssemos na pele deles, destes irmãos que enfrentam estes crocodilos a quem Jesus se refere, por 15 dias, nós teríamos pulado no abismo. Nós teríamos tentado matar os crocodilos. Nós teríamos agredido e nos tornado mais bichos do que eles. Por isso, o Cristo que consola não se esquece, em cada um destes tópicos do capítulo 6, nem dos que se dirigem a Ele como seus seguidores, que nós já comentamos no encontro anterior. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Agora dirige-se aos miseráveis, aos que sofrem, que padecem as carências materiais da humanidade. Que não se tornem aqueles que estão esquecidos de Deus, revoltados, violentos. Não se tornem crocodilos. Lutem. Façam tudo o que podem no bem. Como diz Jesus, me encanta aqueles que, apesar da própria dor, serve o seu semelhante. Uma das frases do capítulo 6 que nós lemos hoje: são meus bem-amados aqueles que ajudam os que sofrem mais do que eles. Meus bem-amados. Por isso, queridas irmãs, queridos amigos, não procuremos Jesus para que Jesus carregue nossa cruz nas suas costas. Não busquemos a religião para que a religião dê um jeito em nossa vida, nos acomodando pachorrentamente, como sapos gordos do fundo da lagoa. Não. Todos os que trabalham no cristianismo, sinceramente, não estão nele para usufruir dele. Estão nele para espalhá-lo pelo exemplo. Enquanto não sairmos da terra mais pobres do que chegamos, mais doentes do que quando estivemos aqui no berço, mais cansados, nós ainda não entendemos que Jesus veio pedir que fizéssemos. Mas André chega a tal ponto, este testemunho, chega, mas não é imposto, é aceito. Um dia, cada um de nós vai aceitar. Perder materialmente para que outros tenham. E fazer isso com alegria. Fazer isso com satisfação. Fazer isso sem ter medo. Chegaremos um dia a não nos preocupar quanto vai me custar ser bom ou fazer o bem. Ainda são coisas diferentes. Fazer o bem de ser bom. Mas dia vai chegar em que já não vai haver mais diferença. Em que você terá se tornado bom. E aí nem perceberá que está fazendo o bem. Porque é da sua natureza. Do mesmo jeito que a natureza do escorpião é picar, a natureza do homem bom é fazer o bem, sem pensar. Que o Cristo que consola ajude vocês, ajude a gente, ajude você que está em casa a enfrentar seus crocodilos com decência. E se não tiver saída aparente, Senhor, faça-se a tua vontade no teu escravo. Confie, porque às vezes é disso que está dependendo a nossa própria renovação. Confiar. Jesus nunca nos enganou. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos as dádivas da vida.
as forças espirituais que envolvem cada filho, cada filha, na transformação verdadeira, na modificação de sentimentos, de pensamentos, de vibrações. Obrigado, Senhor, por podermos nos unir em preces, buscando a melhoria do que somos, através exatamente da qualidade do que fazemos, daquilo que sentimos, daquilo que vivemos, transformando um evangelho de teoria em atitude, modificando a sintonia de nossos pensamentos, elevando-os na vibração, à condição de espíritos que também se esforçam, não somente para debelar doenças carnais, mas para tratar enfermidades da alma, esforçando-nos para que elas diminuam. Como é bom, querido Mestre, aproveitarmos o tempo, entendendo esta força superior que nos abastece, nos fazendo serenos na tempestade, equilibrados no desespero, fortes nos desafios, calmos nas lutas, lúcidos quando tudo parece estar desmoronando à nossa volta. Que cada criatura na terra de hoje, cada irmã ou irmão que nesse instante ora, em todo lugar onde a TV Alvorada possa ser sintonizada, em todo lar, possamos juntos, unidos, ofertar uma fagulha de esperança, esquecendo-nos um pouco, a fim de que nossas vibrações sejam canalizadas para as necessidades humanas, muito maiores do que aquelas que eventualmente nos estejam tocando viver. Que bom, Senhor, que apesar das coisas muitas vezes não estarem boas, ainda podemos ofertar algo para que outras pessoas mais aflitas tenham esperança. Por isso, querido Mestre, que esse instante de elevação não seja apenas a rotina de mais uma noite que começa. Seja de verdade o encontro espiritual que nos eleva para elevar outras criaturas igualmente. Por isso cantaremos do fundo do coração. Que você nos ajude a escutar o que vamos falar.